Olá! Vamos então para a nossa aula agora, vai ser sobre os 3 trimestres de gestação. Na aula passada, nós falamos um pouquinho aí que esse período da gestação é um período potencial de crise, né? Onde eu falei para vocês sobre dados científicos que mostram quanto as mulheres nesse período estão adoecidas, tá? E agora a gente vai conhecer quais são as principais características psicológicas dos 3 trimestres de gestação, tá? Então, primeiro a gente entender que uma gestação, ela compreende 40 semanas, tá certo? Essas 40 semanas que vão dar os 9 meses completos, e não início do 9 mês, mas ela tem que passar pelo 9º mês, como se estivesse chegando no 10º mês, né? 40 semanas, então ela tem que completar os 9 meses de gestação. É assim que funciona a gestação humana, né? Então, serão divididos, né, esses 9 meses completos em 3 trimestres, né? Cada 3 meses aí compõem aí esses 9 meses de gestação. E eles têm entre eles algumas características que a gente precisa entender da seguinte forma. Não existe a grávida, tá? Eu não vou estar falando aqui, ensinando para vocês sobre a grávida, porque não existe uma grávida. Existe a Maria grávida, a Joana grávida, a Cíntia grávida, a Flávia grávida, entende? Ou seja, são pessoas grávidas, mulheres grávidas com a sua própria história, com a sua própria subjetividade. Portanto, a gente nunca pode acreditar que o que eu vou falar agora aqui vai acontecer para todas as gestantes. Não vai acontecer para todas as gestantes. São só características para você ter uma noção do que a gente espera em cada um desses trimestres. Mas você, enquanto psicólogo, tem que conhecer a história particular de cada uma, ok? Você precisa conhecer a subjetividade de cada uma, porque é essa subjetividade que vai dar realmente as pistas que a gente precisa para poder trabalhar com elas, tá certo? Então aqui eu só vou te dar um panorama, uma ideia para você não ir tão cru assim, ok? Então vamos lá. Primeiro trimestre é quando a maioria das gestantes descobrem a sua gravidez. E a nossa estatística nacional no Brasil mostra que mais de 50% das grávidas no Brasil não planejaram a gestação, tá? Então, olha só, é muito alto. Mais da metade das mulheres que estão grávidas no nosso país não planejaram a gestação. Então, imagine uma mulher que não planejou a gestação. De repente, ela descobre que está grávida. Você acredita mesmo que essa mulher fica plena e feliz quando ela pega o exame? Ela está aflita, ela não menstruou, né? Aconteceu alguma coisa, ela ficou com enjoo, sei lá o que aconteceu para ela, porque lembra, cada uma é uma, né? As gestantes, elas não são todas iguais, tipo, as pessoas só descobrem que estão grávidas quando param de menstruar, as pessoas só descobrem que estão grávidas quando sentem enjoo. Não é isso, né? A gente não vive dentro da novela, tá bom? Para cada uma vai acontecer de uma forma diferente, mas em geral, a maioria vai descobrir no primeiro trimestre que está grávida, e esse dado de que mais da metade delas não planejaram a gestação é muito significativo e muito marcante. Ou seja, quando a mulher ela vai fazer o teste de gravidez, ela já está aflita e desejante que seja um engano, ok? Porque muitas vão engravidar em diferentes momentos da vida. Se ela não estava planejando, se ela não queria aquilo naquela hora, então essa gravidez, ela vai trazer para ela, sim, um estresse elevado, vai trazer para ela, sim, um certo incômodo, ok? Ela pode não estar casada, ter engravidado de alguém, às vezes, da balada, que ela só saiu uma vez, pode ter engravidado de um amante, pode ter engravidado do marido, que ela está se separando, né? Ou que ela está ensaiando já para se separar.
ela pode ter engravidado fruto de uma violência sexual, ela pode ter engravidado no momento que ela acabou de conseguir um emprego novo, que ela acabou de passar na faculdade, entende? São muitos os motivos, cada uma vai ter o seu, tá certo? E algumas pessoas mesmo não planejaram, mas estavam tendo relação sexual, e se acontecer, aconteceu, e se não acontecer, não aconteceu. Isso significa que não planejou também. Mas para ela também não é nada de outro mundo estar grávida, tipo, se ela pega o resultado e está positivo, para ela, tipo, legal, porque eu realmente estava assim de boa. Se acontecesse, aconteceu. Se não acontecesse, não aconteceu. E veio agora, então ótimo, vamos agora. Entende? E outras não, outras estavam realmente planejando, né? Tipo, agora eu quero ser mãe, então vou parar de tomar anticoncepcional, vou parar de usar preservativo para engravidar. Uma escolha do casal, uma escolha só da mulher, o que for, tá certo? Então, algumas, cerca de 40%, 45% da população brasileira, que é um número alto também, né? Quase metade das mulheres planejam a sua gestação, elas têm um planejamento. E quem são essas mulheres que planejam a gestação? Em geral, são mulheres com alta escolaridade e com alta renda. Quanto menor a escolaridade, menor a renda, menor também as condições de planejamento, ok? Isso é muito importante a gente saber também. Então, por isso que a gente precisa, né, entender aí sobre esse primeiro trimestre, que ele é um momento em que a mulher, então, ela está, na maioria das vezes, aflita com a gestação e não feliz com a gestação, tá certo? Então, o primeiro trimestre ele é marcado pela descoberta da gravidez e também o que a gente vai chamar de ambivalência. Então, ela fica muito ambivalente em relação a esse sentimento de que legal, eu estou grávida, e o sentimento de que droga, eu estou grávida. E ela tem que lidar com esses sentimentos opostos, juntos, ao mesmo tempo, ocorrendo aí, né? Algumas se sentem culpadas, né, por não quererem a gravidez, e aí elas começam a imaginar, mas o meu bebê deve estar sentindo isso, e ele não tem culpa disso, né? Então fica um rolo na cabeça dessa mulher, mas a principal mudança nesse momento de alteração psíquica é relacionada à ansiedade, tá certo? A ansiedade, ela é muito presente nesse momento, porque essa mulher, então, ela precisa, e esse homem também, tá, gente? Vamos incluir o homem também, né, nessa discussão, porque ele também fica grávido, né? Não é só a mulher que fica grávida, porque da mesma forma que essa mulher ela se sente aflita com a notícia, o homem também se sente aflito com a notícia, né? Porque ele também não planejou aquela gravidez naquele momento. Então, é uma notícia que deixa ambos aflitos, tá? Então, junto com isso, né? Vem pensamentos, muitas vezes, de aborto, tá certo? Não é raro a pessoa passar pela cabeça, mas alguns, tipo, só passa e não vai para ação, e outros isso fica martelando, 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 e não realizam, né? Mas só ficam, né, martelando essa ideia, e outros, claro, né? Vão para um aborto clandestino. A gente tem um número muito alto de mulheres que realizam aborto provocado e ilegal no nosso país. Não é baixo esse número, tá, gente? Ele é bem elevado, certo? Bom, então nesse primeiro trimestre é muito comum que as mulheres sintam enjoo, vertigens, azia, muito sono, vontade de ir ao banheiro, né? Desejos, né, por algum tipo de alimento, por exemplo, e muita ansiedade, né? Então, ansiedade de, e agora? O que vai acontecer? Como vai ser? Eu vou perder o emprego? Eu não vou. Vou continuar a faculdade? Eu não vou. Continuo com esse marido que eu ia me separar? Ou eu me separo? O que eu vou fazer agora? Faço DNA para saber quem é o pai ou não, né? Então, muita coisa passa pela cabeça dessa mulher, então, nesse primeiro trimestre, tá? Então, por isso ele é marcado aí por essa ansiedade forte,
tá? E que desestrutura o psique dessa mulher, desse homem, desses casais, tá certo? Importante a gente saber isso. É muito comum também que nesse primeiro trimestre, quem planejou a gestação nem comente nada com ninguém até dar os 3 primeiros meses, porque são casais que têm medo do aborto, né? Porque pode haver um aborto, né, até os 3 meses. Durante o período da gestação inteiro, pode haver o aborto, mesmo lá perto dos 9 meses, né? Ou até com 9 meses. Mas o espontâneo. Mas a frequência maior é no primeiro trimestre. Então, alguns casais preferem esperar a passar esse primeiro trimestre para só depois contar para familiares e amigos que estão grávidos, né? Para ter certeza aí, ou uma maior possibilidade de certeza, né? De que essa gravidez ela vai continuar, tá certo? Então, esse é o primeiro trimestre. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o segundo trimestre. O segundo trimestre, a gente vai chamar de mais tranquilo, tá? As gestantes, elas ficam mais tranquilas, os casais também. Por quê? A novidade já passou, aquele susto, aquele furacão, aquela inundação de sentimentos que vem quando você descobre que está grávida, né? Já dá lugar, né? Para uma paz, né? Você já começa a perceber que está grávida, porque agora a barriga começa a crescer também. No primeiro trimestre você não tem barriga, você não sente o bebê se mexer, né? Você não consegue se relacionar de fato com esse bebê. O segundo trimestre já permite isso, porque a barriga já começa a se evidenciar, já começa a sentir os movimentos fetais. É nesse trimestre também que aquelas pessoas que querem saber qual é o sexo do bebê, né, conseguem saber, principalmente por meio da ultrassonografia, aí sabe se é um menino, se é uma menina. Com isso, a vinculação começa a ficar maior com esse bebê, porque agora conseguem pensar num nome, né? Então, não é mais o bebê, mas é o Pedro, é a Joana, né? Então, aí você escolhe o nome para o bebê, você começa a comprar roupas, a fazer planos, a imaginar o quarto, a fazer enxoval, né? Todas essas coisas. Então, o segundo trimestre é considerado mais tranquilo por conta disso, tá? Mas é claro que há também algumas situações no segundo trimestre que pode sim deixar a ansiedade da mulher mais elevada, como é o caso, por exemplo, das mulheres que começam a desenvolver pressão alta, começam a desenvolver diabetes, né? Infecção de urina, ou descobre alguma anomalia no feto, né? Então, esse segundo trimestre, ele pode trazer também algumas consequências aí para essa relação mãe-feto, pai-feto, também aumentando a ansiedade ou começando a aparecer aí sintomas de depressão, né? O estresse ou qualquer outro problema de saúde. Se a mulher ela já tinha algum problema de saúde mental antes de engravidar, também ela tende a ter novamente problemas de saúde mental durante o período da gestação, tá? E que pode vir a começar a se instalar aí também nesse segundo trimestre. Então é importante a gente saber isso sobre o primeiro e segundo trimestre. E agora nós vamos para o terceiro trimestre, que é o último. Esse pessoal, em geral, é o mais ansioso, o mais estressante de todos, tá? Então, se a mulher estava com alta ansiedade lá no primeiro trimestre e não cuidou, quando chega já no terceiro trimestre, provavelmente ela já está com depressão, tá? Porque os próprios hormônios, eles vão influenciando no aumento do hormônio chamado cortisol, tá? O hormônio cortisol, ele é o hormônio do estresse, e que estresse muito elevado no organismo de qualquer pessoa começa a trazer uma série de prejuízos, tá? Então, não precisa estar grávida para você ter prejuízos quando você tem cortisol elevado na sua corrente sanguínea, tá? A pessoa ela começa a apresentar diarreia, dor de cabeça, uma série de problemas de saúde em decorrência do estresse, tá?
Então, se essa mulher está grávida e começa a apresentar esse estresse elevado, quer dizer, o hormônio ele não vai ficar só no organismo dela, vai também para o feto via cordão umbilical, tá? E isso começa a trazer uma série de consequências não só para o organismo dela, como também para o organismo desse feto, desse bebezinho em desenvolvimento. E aí nós temos várias pesquisas que mostram nascimento prematuro, nascimento baixo peso, que isso coloca a criança em situação de risco de atraso para o desenvolvimento. Então aí as consequências elas deixam de ficar só no organismo da mulher e passa também a influenciar no organismo do bebê. Então quando a gente trabalha com a psicologia perinatal, nós estamos trabalhando para evitar o adoecimento nessas duas pessoas, tanto na mulher quanto no bebezinho, no descendente dela, no filho dela, né? Então a gente consegue trabalhar com essas duas pessoas, tá certo? Nosso papel é muito importante. No terceiro trimestre, então, a ansiedade, o estresse se elevam muito, tá? As chances de um sintoma de depressão aparecer aí, se instalar, é mais forte também. Quer dizer, a cada 4, uma mulher vai estar, né, pelo menos com sintomas depressivos durante a gestação. No terceiro trimestre, inclusive, né, que é onde a gente encontra o número mais elevado de alterações emocionais, quando a gente compara com todos os 3 trimestres de gestação. O terceiro trimestre, ele realmente é o que tem a maior frequência, a maior porcentagem de gestantes adoecidas, né, com alterações emocionais significativas nesse momento, tá? O medo, ele é muito marcante nesse terceiro trimestre. A mulher tem medo de morrer no parto, ela tem medo da dor do parto, ela tem medo que o bebê morra no parto, ela tem medo de não conseguir dar conta de ser mãe. Então, os medos, né, eles ficam muito evidentes nesse momento, aumentando ainda mais a ansiedade e estresse dessa mulher, tá? Nesse momento também ela começa a ter um certo desconforto para dormir, porque pode ser que o bebê se mova muito durante a madrugada, ou aquela barriga impede ela de ficar numa posição confortável na cama para dormir, tá? Então, o terceiro trimestre, ele é cheio aí, né, de coisas que vão levando aí para um momento mais desgastante da gestação, da gravidez, e influenciando aí, né, em alterações emocionais significativas nesse período, ok? Lembrando, antes de finalizar essa aula, eu quero deixar para você de presente um e-book sobre saúde mental na gestação, ok? Tô deixando para você aqui embaixo, o link está escrito aqui para você, aonde você pega esse livro. É só você entrar nesse site que eu estou deixando para você aqui embaixo, tá certo? Desse vídeo. Anota aí, entra, pega o seu e-book que ele é gratuito para você, ok? Então, é um e-book sobre saúde mental na gestação. Eu acredito que vai ser muito útil para você e você vai gostar muito. Um abraço, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.